Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Antes de eu passar a palavra para o nosso convidado super especial, que eu fiquei super feliz de ter aceitado o convite, vou fazer uma breve apresentação. Léo Fará é CEO e cofundador da Humus, a maior associação de prevenção e respostas a desastres do Brasil, CEO da Seivas, consultoria de gerenciamento de emergências, crises e desastres, e fundador do LIP, Liderança Extrema de Alta Performance, cientista militar, mestre em engenharia geotécnica e mestre em desastres, especialista em gestão de desastres, redução de riscos, liderança de times de alta performance, capitão da reserva do Corpo de Bombeiros com vasta experiência em situações de complexidade ao longo de 19 anos. Escritor e speaker, Fará ministra cursos, treinamentos e consultorias na formação de líderes, times de alta performance e gestão de crises e desastres. Léo prepara pessoas comuns em integrantes de time de uma equipe extraordinária de alta performance para gerar resultados nas organizações. Escreveu já 4 livros, um deles eu trouxe aqui, que é o Além da Lama, mas tem também Líder, um especialista no impossível, O Dia que Não Terminou e sobre bombeiros e heróis. Depois de ler tudo isso aqui, eu tô me sentindo muito mais seguro nesse ambiente, eu tô muito mais tranquilo. Seja muito bem-vindo, Léo, é um prazer ter você aqui. Poxa, uma honra. Obrigado, Marco, pelo convite aí, pra gente bater esse papo, e fico feliz, né, da gente rever aí ao longo desse papo e falar um pouquinho, né, de algumas histórias legais pros ouvintes. Não, vai ser muito legal. A gente se conheceu, acho que em 2017, 2018. Meus filhos estudavam lá no Dona Clara, né? Teve esse episódio também. Meus filhos estudavam lá. E no Cria Impossível, a Guilhermina também, Isso. né? A Gui é uma querida, no Cria Impossível, a gente trabalhou junto lá nesse evento que é muito legal, né? Fala muito voltado para educação, empreendedorismo na educação, e a gente teve um papo bem legal lá, é um projeto bem bacana que eu participo também. Não, muito bacana. Léo, você é o bombeiro que eu mais ouvi falar no Brasil. Você participou de tragédias e conseguiu um grande índice de salvamento. Queria saber a origem, né? Desde a sua infância até a escolha profissional. O que te levou a fazer essa escolha? Conta um pouco pra gente de quando você optou por esse caminho. Então, Marco, eu nunca pensava em ser bombeiro, não. A minha ideia, eu queria ser médico. Meu pai é médico, meu pai tem clínica médica, e eu queria seguir carreira. Fiz faculdade, fiz vestibular, na época era vestibular, né? Hoje é Enem, então eu fiz, na época, o vestibular para medicina, passei na UF, na Universidade Federal Fluminense, e era mais difícil, né? Porque a gente tinha que sair, tipo, de Belo Horizonte, igual a gente tá aqui, e ir para Niterói, pro Rio de Janeiro, fazer o vestibular, ir para outras cidades, fiz na Unicamp. Era bem mais difícil, porque para cada universidade que você queria participar, você tinha que fazer uma prova específica, a prova era diferente. Passei em algumas universidades, mas o Rio de Janeiro estava bem complicado já na época de morar lá. Transferi para cá, foi o primeiro ano da FASÉ, quando inaugurou medicina na FASÉ. Só que no meio do caminho eu fiz também um concurso pro bombeiro. E eu fiz o concurso pro bombeiro para oficial e para praça. São 2 concursos diferentes, né? Uhum. Praça ali é soldado, cabo, sargento. E o oficial é tenente, capitão, major, tenente-coronel, os oficiais, né? Uhum. Eu fiz esses 2 concursos, só que um era de 9 meses de duração e o outro era de 4 anos. E eu não tinha noção nenhuma do meio militar. Eu não conhecia, não tinha ninguém na família, eu não fazia a mínima ideia. Pra mim era bombeiro, todo mundo era bombeiro. E aí eu decidi fazer o curso de 9 meses, porque como eu tinha acabado de passar em medicina, eu falei, olha, vou trancar, vou fazer esse curso, né, que você faz um concurso, depois do concurso você faz um curso, e depois eu volto pra fazer medicina. Só que no meio do caminho, eu fiquei realmente apaixonado com a profissão. Porque a gente começa ali a ter aula de salvamento em altura, de mergulho, atendimento pré-hospitalar. E muitas vezes a gente escolhe profissões que estão alinhados ao nosso propósito de vida. Vamos dizer assim, salvar vidas, né? O que um médico faz. Sim. E aí eu decidi continuar no bombeiro. Falei, quer saber, gostei disso, não vou continuar com medicina. E continuei no bombeiro. Aí fiz curso de sargento e oficial ao mesmo tempo, passei nos 2 e
entendendo mais de como era a corporação, decidi seguir a carreira de oficial. Seguindo a carreira de oficial, fui, né, a gente fica 3 anos na academia, depois mudou, são 3 anos na academia. E assim, é bem diferente, porque a academia de bombeiro, você tem muita matéria de exatas. Você tem matéria de química, você tem matéria de cálculo 1, 2 e 3, você tem matéria de engenharia. Pesado. Então é diferente do que as pessoas imaginam, né? Não é só apagar fogo ali, não. Você tem que ter química porque a gente lida com produtos perigosos. Você lida com tombamento de carreta, de ácido sulfúrico, de amônia. Então você tem que ter a noção de química 1 e 2, você tem física 1 e 2, porque a termodinâmica do incêndio, ela influencia. Então não é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina, que não é só prática. O curso de soldado, ele é mais prático, sim. Mas o curso de oficial, ele tem caráter teórico muito grande. Formei e continuei trabalhando no bombeiro, na parte operacional, e decidi me dedicar à área de desastres. Era uma área que, quando eu formei, em 2009, era uma área muito incipiente. Não se falava tanto dessa matéria no bombeiro. Não existia nenhuma matéria de desastres no bombeiro. A gente sabia que existiam enchentes, inundações, deslizamentos, terremotos, mas não existia nada que fosse específico para isso. E lá dentro da corporação eu decidi dedicar, foi aonde eu comecei a fazer pós-graduação, né? Fiz pós-graduação no Japão, que é na área de gestão de desastre. Fiz o meu mestrado na área de engenharia geotécnica para entender melhor a questão de barragens e deslizamentos. Fiz um mestrado em engenharia de desastres, que só tem no Chile, né? Uma universidade, uma cadeira específica da Universidade do Chile. E comecei a me especializar nessa área e daí eu não parei, né? Continuei. Aí fiz vários cursos operacionais que a gente pode fazer, mergulho, salvamento em altura, atendimento pré-hospitalar, busca e resgate de estrutura colapsada, operações em desastres, enfim, fiz vários cursos lá dentro. E acabou que culminou, essa preparação toda culminou nesses 2 maiores desastres que a gente teve em Minas, tanto em Mariana, eu era tenente, e Brumadinho, que eu já era capitão. Essa época eu comandava uma companhia especializada, uma companhia de operações especiais, o BOP dos bombeiros. O bombeiro tem o BEMAD, que é um batalhão de operações especiais, como se fosse o BOP, só que dos bombeiros. E esse batalhão, ele foi o primeiro batalhão de operações especializadas do Brasil foi criado aqui em Minas Gerais, né? Eu tive a grata satisfação de participar desse processo, de idealizar esse batalhão, e eu comandava a companhia especializada em desastres e tive a oportunidade de comandar esses bombeiros, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Muito legal. E uma pergunta que me veio aqui na hora, quando você optou, né, em sair do curso de medicina, seu pai como médico, como que foi assim a reação dele naquele momento? Cara, pro meu pai foi muito legal. Meu pai não se importou muito. A minha mãe que ficou mais sentida, né? Minha mãe psicóloga, ela sempre teve à frente das clínicas do meu pai, então ela ficava muito nessa questão da grana mesmo, né? O bombeiro, ele não ganha bem. Se a gente for olhar o que o bombeiro faz, o tanto que ele se arrisca versus salários, é uma profissão. Policial, bombeiro é uma profissão que paga bem. E é óbvio que a gente, como pai, a gente quer que os filhos, a gente entende que dinheiro é uma necessidade. Existia essa preocupação, só que eu era muito feliz ali fazendo o que eu fazia, né, no bombeiro. Tanto que a minha saída do bombeiro também se deu pelo fato de não trabalhar mais no serviço operacional, de não me entender mais como bombeiro, e sim um funcionário público. Sim. Eu nunca estive lá para ser um funcionário público. Eu ainda vejo isso como um problema nas corporações, de desperdiçar o talento. A corporação militar, ela te engessa muito, enquanto o meio empreendedor, você quer extrair o melhor do seu funcionário na melhor área dele. Você não quer investir milhões de reais num funcionário numa área, por exemplo, de finanças, você não vai colocar ele na área, por exemplo, de marketing. Não faz sentido. E nas corporações, no Estado isso acontece, o funcionarismo público isso acontece, no geral, não tô falando no bombeiro, é do funcionário público, né, de você estar num lugar e ir para outro e às vezes por conta de chefe, da hierarquia em si, isso vai acontecer. Então com o meu pai foi muito legal, minha mãe já não gostou muito, mas depois que ela começou a ver muita coisa que eu fazia lá dentro, né, a questão do salvamento, o retorno, ela sempre ficou muito orgulhosa disso tudo. Não, legal. Agora, sobre os treinamentos, você falou que teve a oportunidade de fazer uma pós no Japão, eu sei que você teve no Chile também, e contato já com treinamentos, eu acho até com alguns americanos. Isso também. Que eu acompanho muito a sua trajetória. Desses treinamentos, o que mais te impactou, o que você trouxe, né, depois para os seus cursos, né, como o LIP? Conta pra gente, assim, um pouco do que se viveu
que você viveu nesses treinamentos que você acabou trazendo depois para o LEAP, que é o seu curso? O que acontece é o seguinte, Mark, o meio militar, ele acaba atraindo muitas vezes uma mente de pessoas, como é que a gente diz? Olhando de fora, as pessoas entendem que o meio militar é assim, ó, eu dou a ordem, você obedece. E é assim, a hierarquia ela é muito rígida. E por parecer de fora que é assim, isso atrai pessoas com uma mente mais autoritária, vamos dizer assim. Aquela coisa do, ó, cala a boca porque eu tô mandando, vai lá e faz o que eu tô mandando. Você já deve ter tido chefe assim, eu já tive chefe assim. Sim. Só que a gente sabe que isso não dura. Isso é algo que você vai aprender e vai conviver num momento. O que o bombeiro me proporcionou foi ter esses chefes autoritários e terem líderes de verdade. Terem líderes que realmente faziam a gente entender o porquê da missão. E dar o que a gente chama de liberdade de ação. Todos esses cursos que eu fiz, seja um curso de salvamento em altura, um curso de estruturas colapsadas, um curso de mergulho, e mais ainda o curso de operações em desastres, que é um curso de operações especiais, ele faz você chegar ao seu limite de sono, de fome, de dor. E você chegar no seu limite é muito importante você conhecer todos os seus limites. Até mesmo para você ver qual que é o seu potencial de ficar nervoso, de responder uma pessoa, de conseguir se acalmar, de você saber realmente quem você é. Você só sabe quem você é como pessoa quando você está sob situação de estresse. Privação de sono, comida. Exatamente. Você não vai se conhecer de verdade numa situação confortável. E eu vejo, quando eu comecei a fazer essa migração, tentando responder a sua pergunta, que o meio empreendedor, muitas vezes, ele proporciona isso para alguns empreendedores porque eles têm que ficar acordados várias horas, várias noites. Eles têm que lidar com estresse de equipe, aquelas minúcias de equipe. Eles têm que lidar, às vezes, com fluxo de caixa baixo. E essa incerteza do minuto seguinte, muitas vezes, mina essas pessoas. Eles não sabem como lidar com isso. E eu comecei a entender que várias situações dentro do meio militar, elas me proporcionavam a desenvolver esse tipo de liderança na pessoa que está no meio corporativo. De mostrar para eles de como não microgerenciar. Como que eu faço para que meu time ele esteja realmente imbuído da missão? Então eu comecei a perceber que muito do que eu aprendi ali, não só no bombeiro, mas como treinamento com os Navy SEALs, de você ter algumas doutrinas do tipo responsabilidade extrema, de não ficar culpando as pessoas pelas coisas que acontecem, você assumir responsabilidade de tudo, de absolutamente tudo, você começa a entender que você começa a ter mais controle sobre não só a sua vida, mas sobre a organização como um todo. Se deu errado, você não fica apontando o dedo para ninguém. Você pensa assim, o que eu posso fazer para resolver isso? Porque o que acontece dentro de uma situação de resgate, há muitas coisas que vão acontecer ali, elas estão totalmente fora do seu controle. Aquela pessoa que chegou naquela situação, que esteja debaixo de uns escombros, ou que foi atropelada, ou que está afogada, aquilo ali já fugiu totalmente do seu controle. E você tem que resolver a missão. Então, quando você entende que para isso você precisa de... O que está sob o seu controle numa situação como essa? A sua equipe. Você não sabe que horas que a ocorrência entra, você não sabe qual que é a missão que vai ser. Quando eu chego 7 horas da manhã no quartel, eu não recebo uma lista do que vai acontecer. Olha, meio-dia vai ser panela no fogo. Às 4 horas da tarde vai ser um acidente automobilístico. Eu não recebo isso. Então, literalmente, eu tenho que estar preparado para tudo. Para eu estar preparado para tudo, eu dependo muito de quem que está do meu lado, da preparação das pessoas que estão ao meu lado. E além disso, existe algo que eu enxerguei muito no mundo corporativo, que existe também no meio militar, que é o problema das pessoas terem medo de trabalhar com pessoas melhores. Ah, vai tomar minha vaga. Ah, essa pessoa vai crescer na minha frente. E muitas vezes essas pessoas autoritárias, elas pensam assim porque elas literalmente elas não estão na ponta da linha. Elas não estão no fogo, no combate mesmo. Porque quando você entende isso, você quer os melhores ao seu lado, porque a sua vida está em jogo. É claro. Você quer o melhor. Eu fico brincando, mas é sério, eu já quase morri 7 vezes em serviço. E se não fossem os companheiros que estavam ao meu lado, eu teria morrido. Então, eu quero as melhores pessoas para estar ao meu lado. Eu quero entender aonde eu sou fraco, quais são as minhas dificuldades e quero estar com essas pessoas melhores. Então, todas essas doutrinas de preencha as lacunas das suas fraquezas com pessoas melhores que você, isso vem do meio militar. De quando? De você entender que a sua vida pode estar em jogo. Mas quando a gente traz isso para o mundo corporativo,
Se você não é bom em marketing, traz o melhor pessoa de marketing para o seu time. Ela vai ser o melhor. Se você é uma pessoa desorganizada, traz a melhor pessoa de logística para o seu time. Então isso é muito importante para que a gente consiga, acima de tudo, entender que o time é muito mais importante que o indivíduo. Sim. É nessa tecla que a gente bate. Que você tem que melhorar, você tem que se melhorar como indivíduo para que o time ganhe, para que a missão seja bem cumprida. Essa é a doutrina que a gente traz no treinamento do LEAP, que é de liderança extrema e alta performance. É onde a gente desmistifica essa coisa do eu alta performance e a gente mostra a situação do time de alta performance. As maiores tropas de operações especiais, elas entendem que não existe o militar de alta performance. Existe um time de alta performance. Porque você não vai conseguir preencher todas as suas lacunas. Você não vai ser alta performance em mergulho, altura, espaço confinado, estrutura colapsada. Em alguma coisa você não vai ser bom. E aí você precisa do seu time. Você precisa de pessoas melhores que você para que a missão seja cumprida. Porque cumprir a missão vai honrar o time. E é isso que importa muito. Então, essa trajetória de me submeter a vários extremos, e extremos mesmo de você não ter material, de você não ter pessoa suficiente, de você lidar com a incerteza do minuto seguinte, de você não saber o que vai acontecer, e você tem que fazer o mais rápido possível. Não é de qualquer jeito, você tem que fazer o seu melhor, porque existem vidas em jogo, e o mais rápido possível. Porque quando a gente fala de vida, quando a gente vai para o meio corporativo, uma das principais perguntas que os líderes têm que fazer é: qual que é o prazo que eu tenho para cumprir essa missão? Isso é muito importante, porque o tempo você não controla. Não tem como você controlar qual que é o tempo de... Você não tem como parar ali. Se o prazo é daqui a uma semana, é daqui a uma semana. O grande problema é que eu lido com situações onde eu não sei qual que é o prazo final. Eu não sei que horas que acaba ali, qual que é o tempo 00 daquela pessoa. Então eu tenho que fazer o meu melhor sem poder querer dilatar o prazo. Eu não sei qual que é o prazo, eu tenho que fazer o meu melhor. Então isso faz com que você queira ter uma excelência muito grande. Mas essa excelência, ela só vem com coisas, com o dia a dia, o básico sendo muito bem feito, quando cada indivíduo do seu time entende a importância dele e faz o básico muito bem feito. E você participou e ministrou muitos treinamentos, né? Você falou o nome daquela equipe que é como se fosse o BOP dos bombeiros, né? BEMAD. BEMAD. E eu assisti uns trechos onde você explicou que vocês até soterram, né? Isso. Para eles sentirem na pele o que é alguém estar sendo isso soterrado. Isso é uma coisa que eu trouxe do que a gente chama de oficina de vítimas. O que é oficina de vítimas? A oficina de vítimas é o bombeiro entender como que uma vítima se sente. Você só vai dar importância para aquelas pessoas que você está resgatando, que você está fazendo uma operação, se você literalmente entender qual que é a dor. Sabe aquela coisa do meio empreendedor que fala assim, você entende a dor do seu cliente? Então eu tive, por exemplo, na Turquia em 2023, e eu participei de um resgate de uma menina que ela estava sob os escombros, ela já estava a gente chegou lá no quarto dia, então ela já estava 4 dias sob os escombros, a menos 10 graus de temperatura. A minha mente, Mark, ela o tempo todo, porque o nosso cérebro, ele trabalha no modo de sobrevivência, nós somos animais. O nosso cérebro, ele quer que você economize energia, que você fique confortável, que você coma muito. O seu cérebro, ele quer isso, ele quer deixar você protegido. Só que a gente aprende, né, nas operações que a gente só vai ter esse crescimento quando a gente quebra essa zona de conforto. Então, a minha mente ali, ela queria ir para um lugar quente. Só que eu já tinha passado por situações de ficar com frio extremo, de quase entrar na hipotermia, que eu entendia a dor daquela menina. Enquanto os vários outros resgatistas que não eram profissionais iam embora à noite, a gente continuava ali. Porque a gente entendia a importância de continuar aquele resgate, de salvar aquela criança. Então, essa preparação que a gente faz com os bombeiros, de soterrá-los, de deixar eles com o olho vendado, colocar um balde na cabeça, ela é muito para preparar esse bombeiro psicologicamente para essa incerteza do minuto seguinte. Uma vez eu li um relato de um rapaz que ficou soterrado em Petrópolis. E esse rapaz que ficou soterrado, ele foi resgatado, e ele falou o seguinte, olha, o repórter perguntou para ele qual foi o momento mais difícil. Você ficar sem água, sem comida? Ele falou assim, olha, não foi ficar sem água, não foi ficar sem comida, não foi a parede e a terra ficar me pressionando nos escombros.
O momento mais difícil foi quando, durante os resgates, um dos bombeiros vira e fala: não deve ter ninguém, vamos embora. E ele não conseguia gritar e avisar que ele estava lá embaixo. Então esse foi o momento mais difícil, até que um outro bombeiro virou e falou assim: chefe, os vizinhos falaram que tem alguém aqui. Os vizinhos falaram que viram ele ficar soterrado. Os vizinhos ouviram ele gritando. Vamos continuar. E aí esse chefe dos bombeiros fala: olha, bom, se vocês querem continuar, vamos continuar. E continua um resgate, e 26 horas depois tiram ele debaixo dos escombros. Então é muito importante a gente entender o que uma vítima sente, entender o que o cliente sente, para realmente não desistir daquelas ações. Então existem dores que a gente só vai conseguir vivenciar se a gente passar por esse processo. E a gente e eu entendi, né, o bombeiro ele me ajudou muito a entender do lado empreendedor que a solução de dor, ela está em muitas vezes o empreendedor ali entender realmente, literalmente vivenciar a jornada do cliente dele. Uhum. Entender o que ele está passando, entender qual que é aquele problema. Uma das coisas que a gente tem muito problema no Brasil, por exemplo, é companhia aérea. Sim. Então eu fico pensando assim, cara, será que os CEOs de companhia aérea, eles voam nos aviões das companhias aéreas? Será que eles realmente, ou eles vão no jatinho? Porque se eles vão no jatinho, eu entendo por que é tão ruim o serviço. E não vai melhorar o serviço enquanto a alta gestão, a diretoria, enquanto eles não forem ali para dentro do avião, para dentro da companhia aérea, para o dia a dia do cliente dele. Né? A gente já tem uma baixa concorrência, são só 3, mas se a gente pega a alta direção que não participa desse dia a dia, a gente vai continuar tendo um serviço ruim. Por quê? Porque eles não entendem como que é estar na lama. Eles não entendem como é sentir, às vezes, numa situação como aquela, como é perder um voo, como é atrasar um voo. Eles não entendem isso, né? Eu vou pra caramba, eu faço muita palestra, então eu sei, assim, todos esses problemas, já senti na pele. E sei também que a solução, ela é horrível. Se você quiser, é isso. Então, isso faz com que a gente afaste muito as pessoas de realmente confiar em você. Uhum. Né? O bombeiro é a instituição que tem a maior confiança da população, já há não sei quantos anos consecutivos. Porque a gente se preocupa, né? A gente tem esse cuidado com os nossos clientes. E nos treinamentos, por exemplo, o que você acha que tem de similaridades e até mesmo diferenças, por exemplo, de um treinamento dos bombeiros para um Navy SEAL americano, ou então... Para te falar assim, a verdade, o que acontece é o seguinte, um treinamento, você tem que, nesses tipos de treinamento, você tem um pilar que é despertar os supermedos do ser humano. O que são os supermedos? Os supermedos são 3 medos que todo ser humano tem, independente de como a condição física dele é boa. Primeiro dos supermedos é o medo de locais muito apertados, claustrofóbicos. Uhum. E eu não tô falando de elevador, é você ter que passar numa manilha de 30 centímetros que está submersa debaixo da terra. Uhum. Então é um medo que é natural do ser humano. O segundo medo é medo de grandes alturas, né? Que, se eu não me engano, é a acrofobia. E é onde a gente coloca os bombeiros na beira de penhasco, amarrado por uma corda, ele tem que fazer uma prova escrita sentada no prédio mais alto, olhando para o nada. Então esses medos, eles precisam de superar. Não pelo fato da altura em si, mas para ele entender que ele precisa de controlar a mente dele. Uhum. E o terceiro medo é o medo de se afogar. Por isso que a gente, nos cursos também, a gente coloca o bombeiro para fazer prova escrita com uma determinada quantidade de ar comprimido no cilindro, e ele tem que fazer a prova ali, com o instrutor fechando seu cilindro, tirando sua viseira, então, para ele manter a calma. Isso tudo visa ele tentar acalmar a mente dele, porque é óbvio, o instrutor não vai matar um aluno. Da mesma maneira que no meio empreendedor, você ficar no negativo não vai te matar, não vai acabar com a sua vida. O que acontece é que muitas vezes, pelo mesmo fato, né, do seu cérebro, ele sempre te colocar numa situação onde ele quer te preservar de tudo, ele pensa o seguinte: olha, desiste desse negócio, vai dar errado, você vai perder dinheiro, você vai passar fome. Acaba com isso tudo e desiste desse novo empreendimento e fica na situação confortável. Então, o que o nosso cérebro inconscientemente quer é deixar a gente sempre numa situação de conforto. Uhum. Esses treinamentos, eles mostram pra gente que você consegue crescer desconfortavelmente.
É o que a gente fala, trabalhar confortavelmente no desconforto. Então essas situações alheias a gente, elas param de incomodar. É do tipo, acontecem imprevistos no seu dia a dia. Um funcionário faltou. Ao invés de você ficar nervoso, porque o cara faltou, porque o segundo dia, você fala assim, peraí, ele faltou, ele já não tá aqui. Qual que é a solução? A nossa mente, ela começa a trabalhar com a solução desses problemas. Ela começa a eliminar tudo que está fora e ela trabalhar única e exclusivamente para solucionar os problemas que foram identificados. Então, quando você pega esses treinamentos, onde ele tem como base você entender os supermedos para saber como que seu cérebro reage, como que você reage numa situação de estresse, você começa em qualquer situação a agir da maneira racional, a solucionar o problema. O exemplo que eu dou é, se você está dirigindo seu carro, o pneu fura, e você diminui a velocidade, alguém de trás buzina e te xinga, se você xingar de volta, não vai trocar automaticamente o pneu. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Você ignorar, parar seu carro, ligar o pisca-alerta, pegar o step e trocar o pneu. A solução é essa. Todo mundo sabe qual que é a solução. Por que que para algumas pessoas o furar o pneu perde o dia e para outras foi simplesmente alguma coisa que aconteceu? Porque essa pessoa tem um controle maior. E aí é onde acontece o que a gente chama de capital intelectual operacional. Se furou o pneu uma vez com você, você vai reagir de uma maneira. Se furou duas, você vai estar mais calmo. Se furou 3, 4, você vai virar um borracheiro. Você vai lidar com aquele problema constantemente. Então a gente começa a dificultar o treinamento e colocar situações de maneira que seja o mais difícil possível para aquele bombeiro, para que em uma situação real ele não se estresse. Então o que a gente leva muito para o meio empreendedor é ele aprender a separar o que está no meu controle, o que é o foco e o que não está no meu controle. E o que não está no meu controle eu descarto totalmente, eu foco na solução. E se eu não tenho a solução, o que eu preciso fazer? Chamar pessoas melhores que eu, chamar o meu time. Um exemplo que eu gosto de falar é o seguinte: quantas soluções ruins ou quantas coisas ruins você já não fez simplesmente porque você não esperou 20 minutos. Sim. Aconteceu alguma coisa ruim e pelo fato de você não ter parado, respirado, pensado, chamado o seu time, esperado 20 minutos, pedir opinião alheia, você não tomou uma decisão ruim. Tomado um café, né? Tomado um café, mandar um e-mail. Às vezes a pessoa te manda um e-mail, te xinga. Todas as vezes que eu recebo um e-mail que ele me incomoda e que eu vejo que é o meu ego que tá gritando, eu guardo esse e-mail e falo assim, amanhã eu respondo. Ou uma mensagem. Às vezes eu tenho alguma discussão, alguma coisa que eu falo assim, peraí, e eu quero saber aquela mensagem que você pega, que você fala, boa escrever, peraí, é meu ego que tá gritando. Amanhã eu respondo. Eu vou responder à noite. Eu vou fazer outra coisa. Porque eu preciso de voltar no meu estado de consciência racional para conseguir dar solução para aquele problema. Porque eu não vou criar uma solução discutindo, brigando. E a gente começa a desenvolver uma mente de eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ah, mas você tá com sono? Eu tenho que fazer. Ah, mas eu tô com fome? Eu tenho que fazer. Não sei nem se o nome correto seria mente blindada, mas me veio à cabeça, né, com a sua explicação, essa questão de mente blindada, né? Que você tá sempre preparado eventualmente para o pior, né? Então você já consegue manter a sua mente mais blindada para solucionar melhor. É exatamente, né? Isso. Da mesma maneira que quando a gente faz atividade física, faz musculação, você cria calo na mão, à medida que você vai deparando com essas situações difíceis e você se coloca em situações difíceis e você não foge delas, você cria calo no cérebro. É muito comum a gente ver, os seus problemas não vão se resolver adiando uma conversa difícil. A gente tem que entender, esse livro novo que eu estou escrevendo, eu falo muito sobre a questão desse alinhamento. Às vezes você se desalinhou com um sócio seu. Eu comparo esse alinhamento das lideranças como se fosse uma bússola, do comandante e da tropa. E a bússola, né, você tem o norte, que é a sua missão, e você tem a agulha, que ela vai apontar para onde você quer cumprir a missão. E quando você tem um desentendimento com alguém, essa agulha ela desalinha 1 grau. Se ela desalinhar 1 grau e vocês deixarem passar um dia, ao longo desses dias a distância entre vocês ela não vai ser muito grande. Só que se vocês desalinharem 1 grau e você deixar passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas,
a distância de vocês vai ser muito grande e vai ser mais difícil de resolver. E a cada briga que vocês vão tendo, vocês vão ter que vocês vão ficando mais desalinhados. Então é muito importante as pessoas entenderem que é o que a gente tem em tropas de operações especiais, que é resolução de problema. Se tem alguém com problema comigo, a gente tem que tirar esse problema e resolver isso antes de ir para a missão. A gente não pode ir para uma missão com um problema. A gente não pode de jeito nenhum. E isso serve pra vida. Se tem um casal que ele tá brigado, um não tá conversando com o outro, você pode até esperar o dia seguinte pra os ânimos acalmarem, pra você não falar o que não deve, mas vocês precisam de solucionar o problema. Vocês têm que voltar a bússola pro mesmo lugar e caminhar juntos nessa jornada, pra vocês chegarem no mesmo lugar. Senão, vai passando 1, 2 dias, 3 dias, né? Vai um ficando emburrado com o outro. Vai ser mais difícil de vocês solucionarem. E aí essa distância fica muito grande. E a distância ficando muito grande, na próxima briga, o desalinhamento vai ficar maior ainda. Então, existem situações onde a gente fala aqui nas operações especiais, a gente resolve a diferença, tem vezes que na porrada mesmo, brigando mesmo. Eu já tive situações com a minha tropa, onde a gente estava em Moçambique, estava num cativeiro praticamente, e um cabo e um sargento se desentenderam e começaram a brigar. Eu falei com isso, cara, vocês querem resolver? Resolve na mão. E os dois literalmente saíram na porrada lá, brigaram, um arranca sangue do outro e depois tá tudo bem. E isso é necessário por quê? Porque você nunca vai trabalhar com um cara babaca na ponta. Porque por mais que vocês briguem ali, você sabe que aquela pessoa ela nunca vai largar a sua corda. Porque muitas vezes na hora que você tiver que fazer um salvamento, quem vai estar segurando a sua corda é ele. E não pode ter esse desalinhamento, porque senão alguém perde a vida. E isso a gente tem que levar para o meio corporativo. A gente tem que entender que se você teve um desalinhamento, a melhor coisa que você tem é chamar o seu time e ter uma conversa sincera. Ter uma conversa, pessoal, eu não gostei disso, isso não tá legal, eu não acho que esse é o rumo. E ouvir as pessoas. Porque às vezes não é você que tá certo, não, às vezes você tá errado. Sim. E você tem que dar essa liberdade do seu time falar. Que é outra coisa que a gente aprende nas operações especiais. Você nunca fala, você dá a missão, mas você não fala o como. Uhum. Você dá essa liberdade de ação. Mark, ó, eu preciso que vocês achem a vítima que está soterrada. Uhum. E eu falo assim, vai lá, senta com sua tropa e vê como que vocês querem fazer. É diferente de eu virar e falar assim, olha, Mark, tem as vítimas soterradas. Eu quero que vocês peguem pás, eu quero que vocês peguem mangueira para fazer desmanche hidráulico, eu quero que você trabalhe com dessa metodologia de tantas horas. Esse plano é quem? Esse plano é meu ou ele é seu? De quem que é esse plano? Esse plano é meu. Agora, se eu falo com você, Mark, você tem que achar as pessoas que estão soterradas. Toma aí, me decide como você vai fazer, me apresenta o plano. Você vai se sentir pertencido. Uhum. Você vai entender, poxa, o capitão confia em mim. Uhum. Ele tá me dando essa liberdade. Às vezes alguma coisa ou outra eu vou pedir pra corrigir. Cara, você tem certeza que esse é o melhor equipamento? Não seria melhor a gente pegar uma reta escavadeira? Você fala, não, capitão, a reta escavadeira tem chance da vítima estar viva, pode ser que a gente acabe, né, causando uma laceração. Eu falo, realmente, você tem razão. Uhum. E tá tudo alinhado. O plano é seu. Você se sente parte desse plano. É diferente de você achar que muitas vezes como líder você tem que dar todas as ferramentas. É um dos maiores erros que eu vejo nas lideranças. Essa conversa me remeteu muito à pergunta que você recebeu ontem na sua caixinha no Instagram, se você já teve burnout. Né? Uhum. E, de certa forma, você, né, e a equipe de bombeiros que são submetidos a esses treinamentos, é um trabalho para deixar a mente mais forte, né, igual você falou, a questão do calo, né, da mente, é o que, de certa forma, fortalece para enfrentar os desafios até da vida, né? Mas o mais interessante é que eu acredito muito que eu não vá ter um burnout pelo fato de que eu aprendi a ser vulnerável. Uhum. Que eu aprendi a... Peraí, cheguei no meu limite. Preciso de ajuda. Uhum. E o burnout, ele acontece quando você extrapola os seus limites. Quando você não conhece os seus limites e você não pede ajuda. Uhum. Pedir ajuda não é ato de fraqueza. Pedir ajuda é ato de coragem. Você pedir ajuda quando você está num momento difícil quer dizer que você tomou coragem de pedir ajuda. As pessoas hoje em dia, o mundo hoje em dia é um mundo diferente, né? A sociedade é diferente de quando eu era mais novo. As coisas demoravam mais, era mais difícil. Eu fico brincando com os meus filhos que até para alugar um filme era mais difícil.
você tinha que ir na locadora, você tinha que botar o seu nome na lista de espera, porque era um VHS para um bairro inteiro. Então não tinha ali que todo mundo assistia o filme ao mesmo tempo. E você tinha que alugar o filme, assistir o filme, rebobinar o filme. Devolvendo o dia, senão você pagava multa. Então, tudo isso fazia com que as coisas fossem mais difíceis. E mais lentas também. E a gente tinha que ter paciência para isso. Sim. E hoje em dia, se você clica no filme e ele não aparece, você já começa a entrar em parafuso. Por que não tá aparecendo? Então, existe uma dificuldade muito grande, até mesmo dessas escolhas. As pessoas têm dificuldade de escolher e elas acabam achando, levando isso para lados de convivência humana, que não é assim. Você não simplesmente escolhe uma pessoa para trabalhar na sua equipe e com um clique você tira essa pessoa. Você perde muito. Perde equipe, perde cultura, você perde capacidade laborativa, você perde capacidade de agregar valor com as pessoas. E hoje, esse imediatismo, eu fico brincando que hoje eu tô construindo uma casa, né? E eu já vi muito vídeo que o camarada joga a chave pra cima, filma, e quando a chave cai, a casa tá pronta. E vai chegar um tempo que as pessoas vão acreditar que é isso. Que não é tijolo por tijolo. E a relação interpessoal, ela não é igual a um clique. A relação interpessoal, ela demora um tempo. Ela é construída, né? Ela é construída. E ela se fortalece na dificuldade. Se você me perguntar aonde que as minhas amizades foram fortalecidas, se era no Bola Bar, que era o bola que a gente frequentava no Padre Eustáquio, depois que tinha um grande incêndio, a gente ia tomar cerveja, ou se era na dificuldade na lama, as relações ficam mais fortalecidas. Não que esse momento de relaxamento. De relaxamento ele não é importante. Mas esse momento difícil, ele une as pessoas. Então o burnout, eu realmente acredito que eu não vá chegar nesse momento, porque eu tenho na minha cabeça qual que é o meu limite. Eu me conheço no meu limite. Agora, mudando um pouco de assunto, Léo, eu gostaria que você trouxesse, dentro das suas experiências na época como bombeiro, 2 fatos curiosos, né? Alguma engraçada que você vivenciou e uma mais desafiadora que a equipe ficou muito aflita, de fato, para ver se conseguiriam ou não. Conta pra gente aí, tem muito, pelo menos 2, cara, né? A história de gatinho na árvore, o pessoal pergunta, cara, bombeiro pega gatinho na árvore, bombeiro pega gatinho na árvore. Bombeiro desce naquele cano no quartel, desce no cano de quartel. Eu já fui incêndio em motel, cara. Nossa. E aí tinha um casal dentro do quarto, a gente teve que arrombar o quarto pra tirar o casal de lá. O motel tava literalmente pegando fogo, né? Então assim, cara, eu já fui pra resgate de aliança. O camarada foi trocar o pneu do carro. Com graxa na mão, a aliança caiu no bueiro. Ele ligou dizendo que ele estava preso dentro do carro, porque ele ficou sem graça de falar que, cara, se eu chegar sem minha aliança em casa, minha mulher me mata. Então é uma situação de emergência. Então, assim, eu já fui para resgate de aliança. Poxa, o ambiente do quartel, cara, ao contrário do que as pessoas imaginam, cara, é um ambiente muito descontraído. Muito. É um ambiente muito bacana, onde a gente tem muita brincadeira, tem muita zoação, tem muita zoeira. O pessoal sai de noite pra ocorrência, eles tiram o estrado da cama e deixa só o colchão. Não, na hora que o cara vai deitar, ele cai do beliche no cara que tá dormindo embaixo. O pessoal vai comer marmita, né? Deixa a marmita lá, eles comem a marmita do camarada, volta lá, não tem. Então, assim, cara, é um ambiente... Cara, é um ambiente muito descontraído mesmo. E situação difícil, assim, eu acho que sempre situação com criança, ela é mais complicada, sabe? Cara, no bombeiro você vê o pior e o melhor do ser humano. Eu já vi filho que mexia com droga jogar coquetel molotov no pai. Então, assim, são situações tristes mesmo. O próprio suicídio em si, que é uma ocorrência que a gente vai muito, que até o título do meu 4º livro, né, O Dia que Não Terminou, que a gente vê que a pessoa ela tá no desespero. Ela não quer acabar com a vida dela. Ela tá em um momento onde ela acha que ela acabando com a vida, ela acaba com a dor. Só que eu comparo muito isso ao curso, né? O curso de operações em desastres é um curso muito difícil mesmo. É um curso que você passa o pior que você pode imaginar.
né? Você até fez um comparativo, qual que é a diferença. O curso dos bombeiros, a única coisa que acontece é que ninguém bate em você. Na polícia, nesses cursos de operações do exército, tudo, existe o bater porque tem um porquê. E o porquê, às vezes o policial vai ser agredido na rua e ele tem que ter o autocontrole de não querer. Às vezes alguém vai cuspir na sua cara. Já aconteceu comigo em ocorrência de civil cuspir na minha cara. Porque a gente demorou pra tirar uma pessoa de dentro do veículo. E ali você tem que manter o controle. Eu não posso me dar o direito de querer revidar. De você ter que ter a frieza de ir lá e conversar com a pessoa. Então, dentro dessas questões, a gente vê muita coisa ruim. A gente vê pessoas que, às vezes, uma pessoa bate no carro da outra, rouba coisa do carro, cara, a gente vê de tudo, sabe, Mark? Mas uma coisa que eu aprendi é que a maioria das pessoas é boa. A grande maioria são pessoas boas. Elas realmente são boas e elas existem. E essas pessoas ruins, elas também existem. E é muito importante a gente entender isso, porque existem pessoas que estão à margem da sociedade, que são o que a gente chama de os marginais. Essas pessoas, elas realmente existem, elas são ruins. E a gente tem que estar atento, porque elas muitas vezes não estão no nosso dia a dia. E a gente tem que saber diferenciar essas pessoas, os bons que erram, os bons que cometem erros, os bons que falham, das pessoas ruins, né, que realmente fazem aquilo pela maldade da palavra em si. E essas pessoas existem. E isso é óbvio que faz você entender como o ser humano é complexo, né? Como o ser humano ele tem essas multifacetas que a gente acaba conhecendo no limite das pessoas. Quando essas pessoas elas estão no limiar delas, quando elas são colocadas no extremo. Por isso que eu acredito muito na importância de você se conhecer no extremo. Porque é nele que você vai entender quem você realmente é. Você vai entender Eu falo que você, como ser humano, você tem que conhecer o seu potencial destrutivo. E é importante você conhecer isso para que você saiba controlá-lo. Quando você vê, né, eu vi recentemente um vídeo, né, de 2 torcedores brigando, e um dos torcedores estava gritando, botando o dedo na cara do outro, e o outro assim, segurando a onda. E depois faz um corte desse vídeo e mostra que esse cara que tava segurando a onda era um faixa preta de não sei, de tudo quanto é luta que você imaginar. Então esse camarada, ele realmente sabe o potencial destrutivo dele. E ele se controla a esse ponto. Essa é a grande importância de você fazer esse tipo de treinamento, de você entender todo o potencial que você tem, pro bem ou para fazer coisas destrutivas, e você saber canalizar ele sempre pro melhor da sociedade. E, mudando de pergunta, a gente teve recente o desastre no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu percebi uma grande solidariedade, né? Até no colégio, por exemplo, a gente tinha famílias que eram do Rio Grande do Sul e que a gente conseguiu angariar muitos mantimentos, roupas e tudo. Você chegou a participar lá? Eu cheguei a participar lá com a minha ONG, né? A gente tem a Humus, é uma ONG de prevenção e resposta a desastres. E a gente foi no Rio Grande do Sul. Eu estava fazendo, inclusive, um curso nos Estados Unidos. Eu estava, se eu não me engano, era em Nashville. Quando aconteceu a chuva toda, o meu sócio me ligou e falou assim: Léo, nós vamos precisar de você aqui. Realmente a situação está muito grave. Eu saí de lá, eu conversei com o pessoal, saí do curso, vim pro Brasil, fui direto pro Rio Grande do Sul, e a gente teve uma equipe lá o tempo todo dando suporte nessas cidades que foram atingidas, e a nossa equipe ela continua até hoje. Acho que não tem nenhuma outra ONG no Brasil que continua trabalhando igual a gente tá. A gente faz hoje uma capacitação das pessoas que moram em áreas de risco. Então a gente vai nas comunidades que moram em áreas de risco, ensinam elas como que elas lidam com desastre, ensinam como que muda com emergência, o que é uma rota de fuga, o que tem que ter no kit dela. A gente continua lá até hoje. O nosso trabalho lá ele é um trabalho que ele vai durar até no mínimo maio. Porque 85% do Rio Grande do Sul foi atingido. Se a gente for olhar em termos... O Brasil, ele é um país... Ele tem estados com dimensão de país, né? Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul é o tamanho do Equador. Então, se a gente for imaginar, 85% de um país foi destruído. Sim. Mas, igual eu falei lá, o que eu vi é a população gaúcha é uma população muito cooperativista. O Sul ele é muito cooperativista, né? Eles são muito diferenciados. Eles têm uma relação de
que eu nunca tinha visto isso em outros desastres, né? Eu acho que até por causa das várias influências europeias. A colonização deles, Sim. né? Eu já fui em desastres que as pessoas, por exemplo, pegavam cestas básicas e acumulavam 5, 6 cestas básicas. Lá, se você distribuísse uma cesta básica para uma família, uma outra ONG fosse lá de falar, não, eu já recebi, eu não quero. E muitas vezes a gente fala, olha, a gente tá tentando ver o que a gente pode ajudar, às vezes com um valor para você reconstruir a casa. Não, eu não quero dinheiro. Eu quero 5 vacas porque as minhas vacas morreram e eu quero continuar ordenhando e tirando leite, que eu fazia isso, eu vendia leite, eu quero continuar trabalhando. Então é muito diferente do que eu vi em outras localidades do Brasil, sabe? É um povo que é muito trabalhador, muito aguerrido, muito unido, muito resiliente. Mas é um estado que vai ter outros problemas, não vai parar por aí. Recentemente eu fiz uma análise, o aeroporto de Porto Alegre ele vai inundar de novo. Ou eles já mudam... voltou a operação? Já voltou a operação, completa. Ficou muitos meses. Muitos meses. Fechado. Ou eles mudam o aeroporto de lugar, ou eles colocam ele num lugar que é diferente daquele. Tipo Canoas, que é onde estava usando a base militar lá. Ou eles vão ter que construir diques de contenção e bombas de drenagem para que isso não aconteça, que é muito caro. Eu tive em Nova Orleans fazendo um estudo do que aconteceu com Katrina, e existem medidas que elas são estruturais, que vai ter que mudar. Então, numa próxima chuva, como aquela, que não adianta falar que vai ser de surpresa, porque ela já aconteceu, o aeroporto vai inundar de novo. E aí? Então, beleza. O grande problema são que essas ações, muitas vezes, elas têm um cunho político. São ações que elas vão durar mais de 4 anos. E aí o governador vai falar assim, não estou falando do caso do governador específico, mas os governadores. O político ele vai pensar, poxa, eu não vou entregar em 4 anos. Eu vou começar para um outro governador entregar. Então existe esse caráter político, sabe? Que ele é muito triste. É onde a gente tinha que ter uma ação mais coordenada da Defesa Civil Nacional. De abarcar isso para ela e de fazer o que é melhor para a sociedade. E o Brasil está muito aquém disso, está muito aquém. A gente vai ver ainda muitos problemas. Nós vamos ver outras barragens rompendo. Vai acontecer, isso é fato. A gente tem muitas barragens que são da década de 60 e 70. Não é por negligência das empresas. É porque... O método construtivo é um método construtivo que ele não considerava, por exemplo, sismos, né, terremotos. Que se você perguntasse na década de 60 e 70 se tinha terremoto no Brasil, as pessoas falariam que não tinham, que não tem. Por quê? Porque você não tinha instrumentação. Você não tinha um instrumento para medir isso. Você não tinha como comprovar. Da mesma maneira que a gente tem doenças hoje, que a gente fala assim, pô, mas tem muita gente com intolerância à lactose. É porque lá atrás ninguém detectava isso, achava que era outra coisa. Então, dessa mesma maneira, a gente sabe que hoje tem sismos que acontecem no Brasil e que eles podem influenciar negativamente no rompimento de uma barragem. Isso pode acontecer. Qual que é a solução? É acabar com a barragem, descomissionar a barragem. Se isso não for feito, infelizmente a gente vai ver isso acontecendo de novo. Agora, dos desastres que você trabalhou diretamente aqui no Brasil, ou até mesmo no exterior, mas se puder focar no Brasil, qual que foi o mais devastador? Qual que foi... Cada um tem uma particularidade, sabe? Talvez até falar assim, é lógico, né, tem sempre uma pessoa, você personificar, mas o desastre, ele é o desastre porque ele tem uma série de fatores complexos. Em termos de, por exemplo, Brumadinho, a gente teve muitas mortes, mas a gente teve muito recurso humano e logístico envolvido. A gente não tinha dificuldade. Pedia helicóptero, aparecia helicóptero. Pedia máquina, aparecia máquina. Pedia equipamento, aparecia equipamento. Então, assim... O desastre, ele é essa equação de você ter pouco recurso humano, pouco recurso logístico e muita incerteza. E a incerteza, ela se dá também pelo fato da sua não preparação. Então, se eu for olhar, por exemplo, Turquia foi muito difícil, porque eu não tinha recurso humano, não tinha recurso logístico, e a incerteza era altíssima, não tinha contato. Então, é muito difícil, né? E a Turquia tem um fator de que tinham pessoas vivas. Brumadinho e Mariana foi uma operação muito arriscada. Mariana é uma operação que racionalmente, se a gente fosse olhar, botar no papel racionalmente o que era certo de fazer, não era o que a gente fez. A gente fez uma operação suicida, que tinha tudo para dar errado e não deu errado, e todo mundo hoje, pô, bacana, porque não deu errado. Mas se desse errado, as pessoas iam falar que eu era inconsequente, que eu tomei decisão errada, que eu abusei, que eu arrisquei demais. Existe o fator... Eu acho que eu não acredito muito na sorte, né? Eu acredito que a sorte é essa preparação que você tem com a oportunidade que você cria naquele momento. Então a gente conseguiu estar bem preparado e conseguiu estar
ter a oportunidade certa de fazer as nossas ações. Tinha tudo para dar errado. Então, assim, eu acho que Mariana, ela não tomou tanta notoriedade porque a gente salvou muita gente. Muitas pessoas foram salvas. O número de mortes era para ser muito maior que Brumadinho. A lama chegou no mar. A gente tá falando aí de pessoas que foram encontradas a 162 quilômetros de distância do local original. Loucura. E em Brumadinho a gente não teve isso. Teve um contingente muito grande de pessoas mortas, mas num espaço mais delimitado, vamos dizer assim. Então todas elas têm as suas características, têm as suas dificuldades. Mas assim, em termos de operação em si, de resgate em si, Mariana acho que foi mais arriscada em desastre. Teve Petrópolis foi muito perigoso. Teve situações de salvamento que a gente teve que ficar debaixo de casa que estava a ponto de deslizar e matar a gente. Então assim, difícil de falar assim, qual que é o mais difícil, mais desgastante. Se a gente for olhar o desgaste, preparo, recurso, Turquia, cara. Assim, o Rio Grande do Sul foi muito esparçado. Então eu não tinha dimensão, eu tinha dimensão do todo, mas a gente atuava especificamente num muitas ponto. cidades, né? Muitas cidades. A Turquia, cara, tinha cidade lá com 300 mil habitantes que tava toda no chão. Nossa. Toda no chão. Não tinha nenhum prédio ficou em pé. E vocês foram também para Moçambique? Moçambique, eu já fui pelo bombeiro. Foi um ciclone, né? O ciclone passou no país, devastou o país todo. Muito desse movimento de montar a ONG foi por conta de Moçambique. A gente sabia que o ciclone ia passar antes dele passar. É um desastre que ele é previsível, igual a chuva. Só que o governo mandou a gente 15 dias depois. Então essa morosidade do Estado me fez repensar muito. De, poxa, vou fazer algo que está sob meu controle. E você tendo uma ONG, e você tendo dinheiro, tendo recurso, você embarca o pessoal no avião e leva, entendeu? Faz os contatos necessários que tem que fazer, pessoa preparada, com cão, equipamento, e leva o pessoal para ajudar a salvar. Tanto que na Turquia nós chegamos antes da equipe brasileira, oficial, né? A equipe governamental. Nós éramos uma equipe brasileira porque você não precisa de ser uma equipe governamental. Na verdade, a maioria das equipes que trabalham em desastres são não governamentais, né? A ONU é não governamental. E a gente chegou antes da equipe brasileira, porque a gente tem autonomia, a gente bota o dinheiro, bota o pessoal embarcado e fica mais barato. O custo de uma operação dessa nacional é muito caro. Agora a gente tá caminhando pro final, mas eu só queria fazer 2 perguntas, né? Mas você chegou a trabalhar com outras equipes internacionais, né? Se eu não falho a memória, eu acho que Israel chegou a mandar... Israel mandou o pessoal uma pra cá. equipe pra cá, né? E como que foi a interação com Cara, essas foi equipes? excelente. Eu já era admirador do povo de Israel e fiquei mais admirado ainda pela humildade, pelo espírito de equipe, por não vir com esse estrelismo de falar, tamo indo. Cara, foi assim, foi fenomenal. A gente sabe que teve um contexto político, mas assim, a ajuda que eles... Quem fala que não teve ajuda é balela, não estava em campo, eles ajudaram muito. Eu virei um amigo do Coronel Golan, que era o comandante das Forças de Israel, nós conversamos hoje muito, por conta das atrocidades que aconteceram lá em Israel. A gente conversa muito. Ele é uma pessoa fenomenal. A parte de gestão, de como delimitar, como buscar, dividir em quadrante, eles ajudaram a gente demais. E quando eles perceberam que a gente tinha técnica suficiente, era capaz pra fazer os resgates... Tava no nível, né? Tava no nível, eles falaram assim, não tem nada pra gente fazer aqui. O Coronel Golan falou com o comandante-geral, cara, a sua equipe ela é excelente. Vocês não precisam da gente aqui. Seus homens são muito bons. Vocês não precisam da gente aqui. Então, você tem uma pessoa que tem esse nível de humildade de falar assim, olha, a equipe tal... Porque é algo incomum, né? Às vezes você vai olhar pro mercado corporativo, você vai querer que as pessoas elas vão competir para um cliente. Sim. Então, é um senso de cooperação muito grande. Eu fiquei, assim, impressionado, sabe? Eu sou um grande admirador deles. Eles ajudaram a gente demais, abriram muito a minha cabeça, viraram amigos, sabe? E realmente fizeram a diferença aqui. Fizeram a diferença. Provavelmente vocês vão se encontrar aí atrás. Não, a gente se encontrou na Turquia. Né? Na Turquia a gente encontrei a equipe de Israel. E uma das pessoas, o subcomandante do Coronel Golan, ele me reconheceu e a gente trabalhou em um local junto. Oh, que bacana. Então, assim, muitas vezes o que falta aqui dentro do Brasil nesses desastres muitas vezes os estados, né, não todos, tá? Mas os estados, eles têm um senso de estrelismo. É só o bombeiro, trabalha... Não... Cara, tem pessoas muito competentes no resgate de animal, geólogos, conhecimento da área geotécnica, da área de desastres. E hoje, como Humus, eu consigo trabalhar com essa coordenação civil e militar muito bem.
A gente doou, Mark, mais de R$500 milhão em equipamentos para os bombeiros no Rio Grande do Sul. Nossa, que bacana. Que o bombeiro não conseguiria arrecadar isso. E só consegue porque nós entendemos essa causa, a dificuldade deles. E existe essa, muitas vezes, esse preconceito de você não querer se dobrar a pessoas que são melhores que você. A gente vai encontrar isso ao longo da nossa jornada. E todas as vezes que você se dobra, entre aspas, de você admitir, ter humildade de existem pessoas melhores do que eu, eles podem me ajudar, quem ganha é a missão. A missão é que ganha com isso. Não. Incrível, Léo. E quem quiser ajudar a Humus, no site tem... Tem o site da Humus é HumusBR, HUMUS, que é um acrônimo de Humanitarian Us, nós somos humanitários, então HUMUSBR.org. Tem nas redes sociais, Humus, Humus_BR, aí tem lá os links de doação, tem como ser doador recorrente, tem como doar com o próprio trabalho em si, ajuda humanitária, tem muitas maneiras. A gente hoje tem vários parceiros, um dos nossos parceiros fortes agora é o Itaú. O Itaú entrou, entendeu a necessidade da questão dos desastres de mudança climática e é um grande apoiador nosso que faz com que a roda gire, né, que... Eu faço um comparativo e recentemente fui dar uma palestra e talvez tenha sido o melhor insight que eu tenha tido nos últimos tempos. É muito normal a gente hoje, com a questão dos bets, né? A gente tem muito bet, muita casa de aposta. E é normal a gente entender que o dono de uma bet, ele pode ser milionário, que ele pode ter muito dinheiro, que ele pode ganhar muito dinheiro com bet, fazendo com que pessoas destruam a vida delas. Sim. Porque as pessoas viciam nisso, destroem famílias e destroem vidas. Só que as pessoas não conseguem normalizar alguém que tem uma ONG, não é ficar milionário, mas ela tem um salário e ter um salário digno. Sim. É um contraponto muito maluco de você falar assim, não, olha, esse aqui é o CEO de uma bet, ele é milionário. As pessoas aplaudem, legal. Olha, esse aqui é o cofundador de uma Humus, ele tem um salário muito bom, digno de um diretor de uma multinacional. As pessoas, nossa, mas... Peraí, um tá destruindo vidas, outro tá salvando vidas, tá ajudando pessoas. A diferença de uma ONG ou de uma associação é que ela não tem um fim lucrativo. Né? Ela vai fazer com que todo aquele dinheiro que ela receba, ela faça em prol da sociedade e para que ela se reestruture, que ela fique estruturada. Eu tive muito essa dificuldade. Eu não aceitava ter um salário pela Humus. Até que um grande investidor, que a gente tá conversando, um grande investidor virou e falou assim, como que eu vou confiar em você que você não vai tirar dinheiro da ONG se você não recebe salário? E aí eu parei, pensei e falei, cara, ele tem um ponto. Porque é difícil, ele vai, até eu mostrar pra ele que a minha outra empresa, ela é super lucrativa, ela é muito boa, ela é grande, e ela me dá uma condição muito boa, o investidor da Humus, ele vai querer saber, peraí, mas como que os dirigentes, as pessoas que trabalham, como que elas sobrevivem? Qual que é o salário delas? Então a gente teve que mudar, eu tive que mudar muito essa mente, falar, cara, realmente... Eu posso até doar parte do meu, não receber o salário que eu deveria, porque eu quero deixar parte para a Humus, porque a minha outra empresa, ela mais do que supre todas as minhas necessidades, mas o investidor, ele quer saber disso. Se você não recebe um salário do tanto que você dedica, a mentalidade dele, das pessoas, vai ser essa pessoa vai desviar dinheiro da ONG, que é o que acontece com muitas ONGs. Sim. Então, é uma coisa que a gente mudou muito. E por isso, cada vez mais, a gente fomenta as pessoas a ajudarem, empresas a ajudarem, a contribuírem. Porque na hora do desastre, cara, surge um monte de gente para ir. Mas na hora que acaba, que as águas passam, somos todo mundo. Eu valorizo muito esse trabalho do terceiro setor, né, das ONGs, e eu sei a dificuldade que é, porque é igual tocar uma empresa, só que sem recurso, né? Exatamente. Então, angariar os recursos é um desafio constante, e até a distribuição depois, tem o caso, né, do Bill Gates com aquela fundação dele, é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Para conseguir chegar nas mãos certas, né, os recursos que vocês conseguem é algo... E a gente é especializado em desastre. O que a gente mais viu lá no Rio Grande do Sul foram várias ONGs que arrecadaram milhões e não sabiam como gastar. Elas não sabiam. Falaram assim, Léo, o que eu faço agora? Vocês viraram até um canal, talvez. Todos eles nos procuraram, todos eles. Todas essas ONGs que arrecadaram milhões falam assim, cara, como que a gente faz agora? Tá, arrecadei. E agora? O que eu faço? Eu dou cesta básica? Eu vou falar assim, cara, as famílias não têm fogão. Não adianta você doar cesta básica. Então a gente tinha meio que ensinar. Uma coisa é você doar para uma ONG de educação, igual a Guilhermina, abraço, viu, Gui, se você estiver ouvindo, que tem uma ONG focada em educação, que entende o problema de educação e ela é especialista em educação. Eu não sou essa pessoa.
É igual você tem a ação da cidadania, o Pacto contra a Fome, que é especializado em solucionar o problema da fome em tempos normais. E eu não sou esse especialista. Eu sou especialista em lidar com o desastre. Em momentos de desastre, nós vamos ter o problema da educação, nós vamos ter o problema com a fome, e nesse momento eu sei solucionar o problema. Depois, eu tenho que passar a bola. Legal. Léo, foi um bate-papo incrível. E como mensagem final, fala uma frase aí que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, seja para inspirar, motivar. Cara, eu vou deixar a frase que a gente usa na OMS. Todo mundo pode salvar uma vida. Todo mundo. Qualquer pessoa pode ajudar a salvar uma vida. E às vezes é com as coisas mais simples do mundo. Seja quando você toma um café com alguém, seja quando você para um pouquinho o seu momento ali e você vê um desastre e você decide que vai doar da maneira correta para uma ONG responsável, seja ajudando uma pessoa na rua, inclusive a sua própria vida, né? Quando você estiver no seu pior momento, né? Uma frase que a gente usa muito no curso, pra gente não desistir, é amanhã eu desisto, hoje não. Então a gente fala assim, olha, hoje eu não vou desistir, vou esperar amanhã. E quando amanhã chegar, repete a frase, amanhã eu desisto, hoje não. Excelente. Muito obrigado, Léo. Obrigado, foi um prazer Marco, ter demais. você aqui e quero receber mais vezes, hein? Vamos, com certeza. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.